Olá, mulheres segundo o coração de Deus. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre suas vidas. Aqui é Karina Alvarenga Palmeira e prosseguimos juntas lendo o livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da oração, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ontem iniciamos a leitura do capítulo 6 e dissemos que as mães precisam ser guardas das fontes. É absolutamente necessário que as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem seus filhos. Como Isaac, as mães precisam limpar os poços onde bebem seus filhos. Isaac cavou poços onde jorrou água limpa e cristalina. Mas os filisteus vieram e soterraram os poços de Isaac. Jogaram entulho e estancaram a água. Havia água, mas ela não podia jorrar. Havia água, mas ela estava estancada e poluída. Isaac tirou o entulho e a água voltou a jorrar. Isaac tirou o lixo e a vida brotou novamente. Assim, as mães precisam fazer. É necessário que elas velem pelos seus filhos, protejam seus filhos, orem por eles, aconselhem-nos, abençoem seus filhos e os eduquem no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que tivesse maior necessidade de guarda das fontes ou que houvesse mais fontes poluídas necessitadas de purificação. Se o lar falhar, a nação estará condenada. A queda da família determinará a bancarrota do nosso país, do nosso Brasil. Se as guardas das fontes desertarem de seus postos ou forem infiéis às suas responsabilidades, o panorama futuro do país será realmente tenebroso. Esta geração precisa de guardas das fontes que tenham coragem bastante para limpar as nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil e também não é muito popular, mas é vital para salvar a nossa geração. Li sobre uma antiga lenda indiana que retrata essa realidade. Sentados à beira do rio, dois pescadores seguram suas varas à espera de um peixe. De repente, gritos de crianças quebram o silêncio. Os pescadores se assustam, olham para frente, olham para trás, nada. Os berros continuam e vêm de onde menos esperam. A correnteza trazia duas crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água. Mal conseguem salvá-las com muito esforço. E eles ouvem mais berros e notam mais 4 crianças debatendo-se na água. Desta vez, apenas 2 são resgatadas. Aturdidos, os dois ouvem uma gritaria ainda maior. Dessa vez, 8 seres vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores vira as costas ao rio e começa a ir embora. O amigo exclama: "Você tá louco? Não vai me ajudar?" Sem deter o passo, ele responde: "Faça o que puder. Vou tentar descobrir quem está jogando as crianças no rio." Essa antiga lenda indiana retrata como nos sentimos no Brasil. Temos poucos braços para tantos afogados. Mal salvamos um. Vários descem rio abaixo, numa corrente incessante de apelos e mãos estendidas. Somos obrigados a cair na água e, ao mesmo tempo, sair à procura de quem joga as crianças. Incrível como tantas pessoas às margens do rio conseguem conviver com os berros e até dormir sem sobressaltos. É como se não ouvissem. O mais grave é que descobrimos que os responsáveis pelos afogados não estão escondidos rio acima, estão do nosso lado. Precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo lançados no rio da marginalidade e da impunidade social, sem deixar de descobrir e anular os responsáveis por esta cruel realidade. Enquanto salvamos algumas crianças e jovens, muitas outras são lançadas nas águas. Precisamos de mães piedosas, de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrificem na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Precisamos de mães que ousem ser guardas das fontes. A melhor maneira de salvar os filhos da corrupção do mundo, do engano, do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a eles a palavra de Deus.
Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo desde a sua infância as sagradas letras. Timóteo tornou-se sábio para a salvação desde a sua tenra idade, porque teve uma mãe e uma avó que investiram em sua vida, zelando pela sua formação espiritual. Timóteo tornou-se um jovem crente, um poderoso instrumento nas mãos de Deus, um modelo para os fiéis, um homem que viveu para glorificar a Cristo e servir com amor a sua igreja. Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança não o caminho que ela quer andar, nem o caminho que ela deve andar, mas no caminho que ela deve andar. O exemplo, mães, não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Precisamos de mães que sejam exemplo para os seus filhos, que sejam espelho para os seus filhos. Um espelho, para ser útil, precisa ter 4 características. Primeiro, o espelho é mudo. Ele não fala, mas mostra. A mãe também mostra o que está errado em nós. A forma de ensinar os filhos não é com regras e mais regras, nem com palavras e gritos, mas com exemplo. Segundo, o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado não reflete com fidelidade a imagem. A maior riqueza dos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que deixamos para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. Terceiro, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. Os pais precisam viver com coerência. Os filhos não se impressionam com nossas palavras, eles precisam ver o nosso exemplo. Nossas atitudes precisam referendar as nossas palavras. Nossos atos falam mais alto do que as nossas palavras mais eloquentes. Quarto, o espelho precisa ser iluminado. Não adianta ter espelho e olhos se não temos luz. Deus é luz, sua palavra é luz. Não podemos ser guarda das fontes se não andarmos na presença de Deus, nem seguirmos as orientações da sua palavra. Deuteronômio 6, versículos de 1 a 9, diz que antes de ensinarmos a palavra de Deus aos filhos, precisamos ensinar a nós mesmos. Agostinho dizia que devemos educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem, ou seja, devemos educar-nos primeiro antes dos nossos filhos nascerem. Primeiro guardamos a palavra de Deus no nosso coração, depois a ensinamos aos filhos. Primeiro amamos a Deus, depois ensinamos os filhos a amarem a Deus. Primeiro tiramos o entulho da nossa própria vida, depois ajudamos os filhos a viverem uma vida limpa. Primeiro temos intimidade com Deus, depois criamos os filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Guardas das fontes, não abandonem o seu posto. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mulher de sucesso. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Seus filhos precisam de vocês. A igreja precisa de vocês. A sociedade precisa de vocês. Se vocês desertarem do seu posto, a família naufragará. O mundo perecerá. Então, avante, mãe! Vamos arregaçar as nossas mangas. Coragem! Não temas, seja forte e corajosa, porque o Senhor Deus é contigo e vamos guardar as fontes onde os nossos filhos bebem.